A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas nesta noite. Nosso coração, nossa vida está totalmente entregue ao Senhor? Que o Espírito Santo possa nos iluminar na reflexão dessa noite. Se não estiver, que nós encontremos em Deus estratégias, maneiras, com a ajuda dEle, de entregarmos totalmente, submeter totalmente o nosso coração a Ele. A palavra de hoje está lá na 1 Crônicas, capítulo 29, dos versos 10 ao 19. Tem como título aqui a oração de Davi. Davi louvou o Senhor na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Aleluias. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra, tudo é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o seu glorioso nome. E nós vamos lá para o versículo 17, que diz: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Foi como eu abri, a nossa fala dessa noite. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. O que é integridade? É um conjunto de características, que tornam uma pessoa bacana, uma pessoa inteira, uma pessoa de luz, uma pessoa de Deus. E esse livro, na 2 Crônicas, o autor talvez Esdras, mas sugere também que ele seja anônimos, mas inspirado por homens de Deus. Mais ou menos 450, 425 a.C. Ele é muito parecido com 2 Samuel, 1 e 2 Reis. São livros parentescos na Bíblia, que estão no Antigo Testamento. O povo de Judá saiu do exílio da Babilônia e estava retornando para a Terra Prometida. E aqui havia construído o templo, e ele está agradecendo, tudo que foi dado. Ele fala no versículo 14: Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Deus nos dá e nós entregamos. Nós não temos nada, nada vem de nós. Quem somos nós? Nós somos dependentes de Deus. Mas Ele sonda os corações. E o Senhor quer saber se realmente o nosso coração é dele. Quantas vezes esse povo, e nós como povo, a gente fala esse povo, olha só, antes de Cristo. Eu vou fazer as contas aqui, quase 3.000 anos atrás. E nós hoje tendo o mesmo comportamento. E às vezes Deus permite nas nossas vidas algumas dificuldades, algumas lutas, a fim de que nós entendamos. Deus Santo permite, a fim de que entendamos de quem nós somos, para que nós viemos a esse mundo, o que estamos fazendo aqui. E esse povo, que somos nós, foi esse povo escolhido e que chegou até nós, e somos nós aqui, precisamos conhecer esse Deus e realmente, quando Deus sonda o nosso coração, Deus ter a certeza que nós pertencemos a Ele, que nós somos dele, que a nossa vida está inteiramente entregue nas mãos dele. Às vezes eu tenho a impressão, quando eu estou pregando, falando algumas coisas assim, e eu não tenho impressão, eu tenho certeza que algumas pessoas, para algumas pessoas eu vou estar falando até em inglês. Eu estou talvez contando uma história, eu estou falando uma coisa, que não tem nada a ver, não está de acordo com a vida dela. E eu sei que isso é real. E por que isso é real? Porque as pessoas são livres. Deus nos deu livre-arbítrio. E muitas pessoas ouvem falar de Deus, mas não sabem quem é Deus. E muito menos entregar a própria vida
vida a Deus, andar nos caminhos de Deus, se submeter a Deus, tudo. Acho até uma loucura o que eu estou falando. Eu entendo que assim seja, porque a Bíblia diz que, o mundo, aquilo que não está de acordo com Deus, cega o entendimento das pessoas. Mas chega um momento em que nós precisamos nos render. Quem é que não chega um momento que precisa se render? Há pessoas assim, obstinadas, que vão até o túmulo, obstinadas. Você deve conhecer pessoas assim. Mas Deus espera de nós, e nós queremos realmente sermos felizes, termos paz, para a nossa existência ter sentido. Nós queremos conhecer e prosseguir conhecendo esse Deus, amando esse Deus e vivendo de acordo com a vontade dele, aprendendo a lei maior, o resumo, a síntese de toda a lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós e ao próximo. Temos uma alma que nos tira às vezes a paz, porque na alma reside a nossa mente, onde estão as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas histórias. Ninguém teve amnésia. Então toda a história de vida, todo trauma, toda rejeição, todo complexo de inferioridade, de superioridade, ciúme, insegurança, isso tudo habita na alma. E é um verdadeiro campo de guerra a mente de muitas pessoas que ainda não passaram por um processo de ressignificação à luz da palavra. Porque há sim terapias. Eu sou psicanalista e eu tenho amigos psicólogos, psicanalistas que são maravilhosos, terapeutas maravilhosos, que estão aí para ajudar as pessoas. Mas nós entendemos verdadeiramente que se nós não tivermos como alicerce esse Deus, a vida na presença dele, pouco vai adiantar. Nós ficaremos andando em círculos. Sabe por quê? Nós vivemos precisando, dependendo de milagres, de moveres sobrenaturais na nossa vida. Tem coisas na nossa vida, tem determinadas situações. Olha uma situação comum a todo mundo que é muito difícil, é o perdão. É você perdoar. Ninguém consegue perdoar com a própria força. Nós só conseguimos perdoar com a graça de Deus. Nós só conseguimos tolerar, ter paciência, ter autodomínio, mediante uma situação de pressão, de estresse, Só com a graça de Deus. E quantas pessoas têm sucumbido, têm caído do cavalo devido ao estresse? Eu estava lendo Aí perdi a palavra aqui agora. O que queria dizer o estresse? É usado muito na arquitetura, na engenharia, É aquilo que o prédio suporta, é a pressão, o peso. Aí imagine nós, com toda a pressão que nós sofremos e estamos sofrendo ainda, Nesse tempo de calamidade que estamos vivendo. Quantas pessoas têm se estressado? Quantas crianças têm estado estressadas? Quando eu digo criança, porque a criança é para brincar, é para estar por aí, com a cabeça leve. Não, mas não estão tendo essa oportunidade também. Quantas famílias estressadas, quantos casais, quantas situações. E para isso tudo só há uma solução. Jesus, a palavra de Deus, caminhar com Ele, se submeter a Ele, desejá-lo, entregar a vida a Ele, verdadeiramente, todos os aspectos das nossas vidas. Eu marquei aqui, eu destaquei o versículo 17, e vou repetir, em que diz: Senhor, Davi disse, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo que foi espontaneamente com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído para a construção. Mas esse povo que rodou, eles estavam vindo, eles estavam exilados. Eles foram para a Babilônia, eles ficaram debaixo da mão do inimigo. Vamos fazer uma analogia? Hoje nós não temos esse tipo de guerra daquele tempo, temos outras. Mas nós temos guerras interiores em que nós somos levados cativos. Às vezes somos levados cativos pela falta de perdão, pela insegurança, por uma rejeição não tratada. Quem nunca foi rejeitado? Quem não teve problemas na vida? Quem não teve uma infância difícil? Quem?
Não, aqui nesse mundo não existe esse espaço para se viver esse mel na chupeta, né? Estou usando palavras hoje aqui, né? Hoje eu estou diferente, eu estou percebendo isso. Está me faltando palavras, mas é bom que vocês vão ter um pregador um pouco diferente hoje das outras pregações. Mas você está me entendendo. Esse mundo é assim e nós precisamos do nosso Consolador, do nosso ajudador, orientador, que é o Espírito Santo que veio com a vinda de Cristo. Deus sabia que nós precisaríamos. E Ele veio e Jesus cumpriu tudo que precisava ser cumprido, tudo que era exigido pela lei, pela tradição, pela cultura daquela época, para que nós tivéssemos o próprio Deus habitando em nós e para que sejamos mais do que vencedores nas nossas lutas interiores, nos nossos cativeiros, naquilo que o mundo nos exige e às vezes o mundo nos ilude, porque nós pensamos que o mais importante é ter coisas materiais, as melhores coisas, esse é o principal foco da vida, é ter um corpo, modelo exuberante, é ter uma casa maravilhosa, é ter o carro do ano, é ter um gato, uma gata, um bofe, sei lá o que se fala por aí, né? A minha ouvinte aqui na minha frente está virando o olho, tá achando assim, opa, ela hoje tá... Mas você está me entendendo. E não é isso que Deus tem a dizer para nós. Mas o que Deus tem a dizer para nós? Ele não quer que eu tenha uma casa bonita, que eu não tenha dinheiro no bolso? Ele quer tudo isso. Que nós tenhamos dinheiro, sim, Ele é um Deus de abundância, Ele é um Pai rico, Ele quer que nós tenhamos um corpo, sim, saudável. Só que Ele diz para nós que isso não é o mais importante. Isso aí, se você não tem, não vai te colocar como menor, como uma pessoa inferior. Porque grandeza no reino de Deus são outras coisas. E não adianta ter todas essas coisas e não ter o reino de Deus dentro de si. Não ter conhecimento de Deus, não ter relacionamento com Deus. Não ter intimidade com Deus, não conhecer a palavra. Não ter disciplina de oração, perseverança de oração. Não é lidar com Deus apenas como um Deus de favores. Deus, faça isso, dê aquilo. Não. Sabe qual a oração que Deus ama? Dai-me, Senhor, o conhecimento da tua vontade com relação à minha vida e dai-me da tua graça para vivê-la. É conhecer a vontade de Deus, o que Ele tem, porque Ele não nos fez ao acaso. Ele não nos fez para virmos aqui dar uma voltinha e depois partirmos, não. Ele tem propósitos e é lamentável que nós partamos sem cumprir os propósitos nas nossas vidas. Mas o propósito é eu cuidar da minha família, realmente. Queremos casar, ter uma família, ter um esposo, ter filhos, que cuidemos, que amemos a nossa família. Mas não foi só para isso não, vai além. Dentro do que nós temos como profissão, sejamos os melhores. Não só no sentido intelectual, mas principalmente no sentido de amar, de contribuir, de ser útil, de amar, de respeitar o próximo, de não se achar superior. Tem gente que acha que a pessoa que varre a rua é pior que um professor. Deixa a rua sem um varredor de rua para ver até onde o lixo vai chegar. Ninguém é melhor do que ninguém diante de Deus. Nós todos somos iguais. Cada um tem um dom. E cada um tem um lugar na sociedade. Porque assim é necessário que seja. Mas nos lugares que nós estamos, realmente nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. E quantas vezes esse cativeiro de estarmos distantes de Deus, de estarmos no desamor, de estarmos na idolatria, porque a idolatria é quando eu coloco algo, alguém, outra coisa no lugar de Deus. E aquilo me suga, aquilo tira todas as minhas forças. Está errado. Sabe, nada pode tomar o lugar de Deus. Deus em primeiro lugar. E nós vamos lutar dia após dia para andarmos em santidade. Ele disse, sede santos tal como eu sou santo. Só que nós precisamos entender que é um processo. As pessoas levantam a mão, vão na frente das igrejas ou em casa, nesse momento que nós estamos vivendo diante da câmara, em silêncio, aceita Jesus, mas não é de um momento para o outro que vai haver
a transformação. A transformação se dá paulatinamente. É um processo. O que conta é a nossa boa vontade, é a nossa disposição, o nosso desejo. Entendendo que eu tenho Deus, eu creio nele, ele precisa fazer parte da minha vida. Eu não tenho só porque eu falei que eu tenho, mas a maior parte da minha vida, a minha maior parte da minha energia, dos meus esforços estão em cuidar da minha casa. Eu sou dona de casa e a minha casa não foi feita para morar, ela foi feita só para ficar limpa, para ficar arrumada. Né? Tem gente ainda que lida dessa maneira, né? É o meu trabalho que é o mais importante. Deus só vem naquela hora. Deus, obrigado pelo dia, boa noite, guarda meu sono, guarda minha casa, guarda meu carro. Tchau, fui. No outro dia de manhã, toma conta do meu dia, Senhor. Obrigado. Às vezes nem agradece, né? Toma conta, dando ordens. Mas e o tempo para viver a palavra de Deus? Para ler a Bíblia? Para que Deus fale conosco? Para que Ele nos diga o que Ele tem a nos dizer, porque Ele tem muito a nos dizer. Ele tem que nos corrigir. O pai que não corrige o filho, não ama o filho. E nós precisamos de correção. Porque enquanto nós estamos pisando nessa terra aqui, nós erramos. Nós deixamos de acertar, nós estamos cercados por uma força, por um mundo espiritual que é muito real. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Sabe por quê? Porque esse mundo físico que passa, se der um terremoto, um tremor de terra aqui, tudo abre, acabou. O mundo espiritual não. Para quem acredita em Deus, ele continua. E é onde está a nossa vida, no espírito e a nossa alma. Volto a dizer que a nossa emoção, as nossas vontades, os nossos desejos precisa se alinhar, se submeter ao espírito, para que viva novidades de vida, para que entenda Jesus, para que entenda o propósito da própria vida. O Senhor que sonda o coração. Quantas vezes o povo de Deus foi para o cativeiro? Quanto tempo o povo de Deus demorou para entrar na terra prometida? E nós já estamos entrando na nossa terra prometida? Quem é a nossa terra prometida? É um viver de paz. Sabe por quê também? Tem muita gente que quer tanto o cumprimento de uma promessa, porque eu já fui assim. Sabe, se eu não vi já, eu volto para o mesmo lugar. Eu quero o cumprimento das minhas promessas, daquilo que Deus me falou na Bíblia. E eu vou viver só por aquilo, ansiosamente, né? E não vou viver o processo. Porque naturalmente, quando eu vivo na vontade de Deus, eu já tenho um grau de paz, de alegria, que eu não preciso ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, uma pessoa que é desagradável aos outros. Eu sou semelhante a Deus, aquele com quem as pessoas gostavam de estar. Precisamos ser alguém com quem as pessoas gostam de estar, que elas digam: eu sinto paz, é bom estar com você, você me traz tranquilidade, você me traz palavras de vida. Você gostaria de ser assim? É bom nós sermos assim. E como ser assim? Andando com Jesus, buscando nele, através dele, da palavra dele, com tempo para ele, sabe, dando a ele uma parte de tempo que é necessária para ter esse relacionamento, para ter esse aprendizado, para ter esse alimento espiritual. Da mesma forma que nós gastamos horas cuidando do nosso corpo, fazendo tantas coisas, né? Principalmente nós mulheres, é tanta coisa que tem hora, né, que até cansa. Cozinhando, preparando comida para alimentar o corpo, limpando a casa, vendo a moda, vendo o noticiário, vendo o Zap, vendo o Instagram, vendo o Face e por aí vai. São tantas coisas. Mas e o tempo de Deus? Cadê o tempo de Deus? Ele é prioridade na nossa vida? Porque se ele não for prioridade, nós não vamos ter relacionamento com o Senhor. Nós vamos nos perder. Vai fugir, vai escapar entre os dedos. Se nós não tivermos determinação, com a ajuda dele, é claro, de pedir: Senhor, me ajuda a reservar esse tempo, me ajuda a acordar um pouco mais cedo, me ajuda, Senhor, me ajuda eu andar nos teus caminhos, porque lá em Filipenses fala: o querer e o fazer são dele, ele nos dá o querer e fazer.
Eu não sei qual cativeiro que você vive. Eu sei o cativeiro que eu tenho que fugir dele, que eu tenho que ficar bem longe nos meus dias. Onde que eu tenho que ser trabalhada, onde eu tenho que estar com uma liderança que eu tenho do meu lado, me mostrando, às vezes me puxando a orelha, né? Me agarrando, olha, presta atenção, né? Porque às vezes eu gosto de ser moleca, eu gosto de brincar. Nós somos seres humanos e nós temos, querendo ou não, a nossa humanidade. Perfeitos seremos quando chegarmos na glória, em nome de Jesus. Mas nós temos que ter cuidado. Nós não temos que viver pecando, porque nós já conhecemos Cristo. O espírito de autodomínio, o espírito de alegria, de paz, de desejo de fazer a vontade dele, de andar com ele, tem que habitar dentro de nós que conhecemos a Cristo. Porque se não está habitando, tem alguma coisa errada. Não houve principalmente, sabe o quê? Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, renovação de mente. É necessário que a mente seja renovada através da palavra de Deus. É necessário que todos os nossos valores sejam confrontados, sejam colocados à luz da palavra, a fim de que nós possamos fazer uma análise e buscar em Deus. Deus, esse ângulo da minha vida, que esse aspecto da minha vida está de acordo com a tua vontade? Se não está, Senhor, me ajude. Me ilumine. Fala comigo. Se eu não tenho vontade, se eu estou cansado da luta, dos desafios, desse tempo trabalhoso que nós estamos todos vivendo, esse tempo trabalhoso. Esse tempo que precisamos ficar isolados. Não quero ser portadora de mais notícias, mas acabei de ver agora que a variante acabou de chegar na nossa cidade. E aí? Mais cuidados ainda. Isolamento, álcool, máscara. E isso ainda é pouco. Como diz a minha filha, só o sangue do cordeiro. É claro que temos que ter todos os cuidados. E eu tenho uma filha que é vigilante. Ela me vigia. E ela ainda fala pra mim assim, ó, você tá na rua? Eu vou perguntar pra Deus se você tá tirando a máscara na rua. ela fala assim comigo. Eu falo que às vezes ela é minha mãe um pouco, sabe? Mas é bom ter uma filha mãe assim, né? Ainda mais tão pertinho, porque mora comigo. Então é bom. Mas esses cuidados aí são necessários. Mas nós precisamos nos agarrarmos ao Senhor. Vivemos tempos difíceis. E novamente estamos num cativeiro. Novamente está havendo permissão de Deus. Mais uma prova que vamos passar. Mais um momento para sermos lapidados. Para andarmos em obediência. Porque a obediência, ela gera bênção. E a desobediência, ela não gera bênção. Ela traz malefícios. E quando Deus diz, faça assim, ande assim, olha isso, olha aquilo, é porque Ele é Deus, Ele tem toda a sabedoria. Foi Ele que nos fez, foi Ele que nos deu a vida. Ele nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Em qual cativeiro você se encontra agora? Sabe? Alguém vai dizer, nem sei, cativeiro do passado, cativeiro do presente, cativeiro da ansiedade com o futuro. Podem ser vários cativeiros. E aí? Do passado, faça uma análise. Veja se há alguma mágoa, se há algum aspecto de rejeição, se você não se ama, se foi machucado, se não foi amado, se não foi educado como deveria. Nós todos sofremos, todos nós passamos nas nossas vidas. Como eu já falei, ninguém tem uma vida ideal, não teve uma vida aquela. E até os que tiveram, nunca deixamos de passar por provas. Ou passamos numa idade, ou passamos na outra, ou vemos passando. Sabe? E tenhamos cuidado, porque Jó, na verdade, era um homem íntegro e ainda assim passou por provas para ser aprovado. Seremos aprovados no nosso teste ou seremos reprovados? E nós somos testados. Para que sejamos aprovados, precisamos ser testados. Está se permitindo ser testado? Ou vamos só espernear, reclamar da vida, acharmos que somos os mais infelizes de todos os homens? Não. E quanto mais nós somos provados, mais responsabilidade Deus nos dá, mais Ele nos prepara para nós servirmos, para nós sermos testemunhos para as outras pessoas,
para dizer como que nós passamos por determinados desafios, por determinadas dores. O mundo precisa de pessoas assim. O mundo carece. Vivemos tempos difíceis, como nunca foi. E eu volto a te perguntar, qual o cativeiro que você está vivendo hoje? Converse com o Senhor. Se precisar de ajuda humana, peça ao Senhor que te envie alguém, que você pense em alguém. Eu sei que está difícil. Está difícil encontrar ouvidos que ouçam, olhos que olhem, lábios que se calem, não é que falem não, porque falatório já estamos cheios, mas que se cale para ouvir. E quando falar, fale coisas que elevem. Qual o cativeiro? Em que a sua mente ainda não foi renovada? Em que aspecto? Aonde nós estamos dizendo assim, Senhor, você pode entrar em todas as áreas da minha vida. Pensa num arquivo, vamos fazer a imagem de um arquivo aí, com aquelas portinhas, né? Esse, eu já entreguei para o Senhor. Mas aquele, não vou entregar não. Aquilo ali eu cuido. Vou dizer uma coisa para você, no mundo espiritual, para ser cristão, não existe portinha do arquivo que seja nossa. Em todas as áreas o Senhor quer entrar. Em todas. Ele é o nosso dono. Ele é o dono do nosso corpo. Ele é o dono dos nossos sentimentos. Ele é o dono das nossas finanças. Ele é o dono da nossa família. Ele é dono de tudo. Tudo. Nada nos pertence. E Ele conhece as nossas vidas. E se temos pecados guardados, pecados de estimação, coisas que nós não queremos abrir mão, que a gente, né? Como diz Gabriela, né? Aquela música, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Nada disso. O Senhor nos dá poder, nos dá graça para nós nos libertarmos do passado. De nós reconhecermos, mas já tem tantos anos que o Senhor nem se lembra. Não lembra não? Quem você machucou, quem você pecou, está lá ferido ainda. Pode estar lá ferido ainda. Então é preciso que você peça perdão. Se não puder pedir perdão à pessoa, porque às vezes, né, precisa de bom senso, vá falar com o Senhor e pedir um caminho para esse perdão. E Ele vai te dar estratégias, maneiras. Tudo é com Ele. Eu fico imaginando que Deus é esse, que Deus maravilhoso, que conhece cada um, que trata de cada um individualmente. Ele não nos trata, como que eu vou dizer, vários juntos. Não, Ele nos trata individualmente. Ele conhece individualmente cada um. Eu fico admirada, eu fico assim, sabe? Eu choro nas minhas orações, porque eu estou conversando com Ele e eu vejo que Ele está me ouvindo. Ele está falando comigo. E existem bilhões de pessoas sobre a face da terra. E Ele vê a Marisa e Ele fala com ela. Sabe? Que Deus é esse? A nossa mente não tem condição de entender esse Deus, esse mover desse Deus, essa existência desse Deus. Ele é espetacular, não existem palavras. Eu também sou professora de língua e eu fico procurando palavras para poder entender. Eu nunca vou entender, a minha mente é limitada, eu nunca. Porque a própria Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem ensinou alguma coisa ao Senhor? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo, que faz com que nos aproximemos de Deus, que nós entendamos que nós somos deles, que nós somos filhos amados, que nós fomos chamados à vida. Meu neto lindo que está olhando para mim aqui agora, ouvindo a pregação. Nós somos chamados à vida com um propósito. E nós precisamos encontrar esse propósito. Nós precisamos viver nesse propósito. Em nome de Jesus. Isso é cumprir a razão da nossa existência. E nas nossas dores. Ele vai nos consolar. Ele vai cuidar, porque Ele cuida. Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas. Ele cuida. Sabe, às vezes na vida da gente vai ter momentos, eu já passei por momentos, que o meu consolo foi abraçar a minha Bíblia, ficar assim, agarrada com ela e chorar. E ali chorar. Precisava de alguma coisa material. Não tinha um ser humano perto de mim naquele momento, não poderia ter. E Deus estava ali comigo, Ele entendia a minha humanidade, sabe?
São muitos os momentos que nós vivemos, mas em todos eles, Deus quer estar conosco. Ele não nos deixa, a não ser que nós não queiramos. Ele não é invasor, ele não é entrão, ele é gentil, é gentleman, muito mais do que isso. A minha oração por você, por nós nessa noite, é que nós nos aproximemos de Deus e entendamos que Ele sonda os nossos corações, e que analisemos qual o cativeiro que ainda quer nos prender e faz com que voltemos ao sofrimento, porque todo cativeiro é sofrimento. Se eu vou para o cativeiro, eu entro em sofrimento. Eu não consegui, eu não passei no teste, eu não passei na prova. Eu preciso voltar, eu preciso passar de novo no teste. Que Deus nos livre dos testes. Nos livre como? Nós passando pelos testes, sendo fortes, tomando posse da graça, da força que Ele nos dá. E entendamos que a igreja, nós somos a igreja viva do Senhor. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. E nós precisamos estar irmanados, entendendo que a igreja é muito mais do que nós temos visto. E se eu começar a falar da igreja, eu vou começar a fazer outra pregação, aí o tempo vai se esgotar. Está na hora de parar. Amém? Mas que sejamos a igreja viva do Senhor. A igreja viva. Pergunte para o Senhor: Senhor, eu quero ser igreja viva. O que é a igreja viva? E Ele vai te dizer. E Ele vai te ensinar a ser essa igreja viva. Nós somos. Amanhã, a gente costuma dizer isso, na segunda-feira, a igreja viva começa. A igreja começa, não é? Hoje, quando às vezes nós nos reunimos, aleluia, glória a Deus, louvamos, adoramos, maravilha. Mas é amanhã que eu sou igreja. Eu não deixo a igreja hoje, não. Amanhã, a todo momento nas minhas orações, principalmente nos meus relacionamentos, aí é que eu sou igreja. Eu preciso ser igreja. Vamos orar? Senão nós vamos continuar. Deus amado, querido e justo, eu quero nesse momento interceder por essa pessoa que está ouvindo essa pregação, Deus. Que o Senhor, Deus, abra os olhos espirituais, ó Deus. Que o Senhor retire da mente tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que é pedra de tropeço, que é fortaleza de mente, Deus. Que haja renovação de mente, ó Deus. Que haja um encontro verdadeiro contigo, ó Deus. Que haja entrega de vida, Senhor. Que haja essa autoanálise, Senhor. Que haja abandono dos velhos hábitos. Dê forças, ó Deus, dê graça, dê o desejo, Senhor. Liberta a cura, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter estado comigo até agora. Continue acessando o canal, continue compartilhando. Não se esqueça de curtir. Tem muita gente que assiste, mas esquece de curtir. Às vezes eu faço isso também, mas aí eu tenho me lembrado, sabe? Eu vou lá, escuto. Opa! Tem que curtir para que o YouTube nos ajude a reconhecer o canal, a podermos levar essa mensagem mais longe. Nós temos projetos para a igreja, nós temos muito que fazer e nós dependemos de recurso. E um dos recursos é estar na rede, é ser acessado, é tudo isso. E vocês sabem disso. Então eu conto com a sua ajuda e desde já agradeço e desejo tudo de melhor em nome de Jesus. Aleluia.